Eu estava orando com relação a essa situação da semente, porque ontem nós estávamos no culto de intercessão e fiquei um pouco, eu e a Leila lá, depois a gente teve que buscar as crianças, e durante o culto Deus me deu uma visão de um terreno de vidro. O piso era vidro, e a semente caía, e uma semente caía naquela terra, e ela caía como se fosse um tiro, e penetrava, quebrava aquele chão de vidro e conseguia germinar. E o Senhor me disse, na hora que deu aquela visão, falou assim: o nível da palavra que eu tenho dado a vocês nessa casa vai penetrar qualquer tipo de coração. Amém? Então nessa noite, eu confesso que eu não me preocupo como você chegou até aqui. Eu não me preocupo qual é o estado do teu coração nessa noite. Eu não me preocupo com o nível da tua incredulidade nessa noite. Nem com você, nem com quem está nos ouvindo através da internet, do vídeo que vai assistir. Porque eu sei que Deus tem nos dado uma palavra para penetrar qualquer tipo de terra, qualquer tipo de coração. E ela vai produzir. Amém? Repita comigo: sair e não entrar. Esse é o tema da mensagem que o Senhor me deu. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 a 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria te pedir uma coisa. Pega o teu relógio, desliga o teu celular, pega o teu relógio, tira do teu pulso, coloca no teu bolso. Amém? Vamos fazer isso? Eu vou fazer também. A tua preocupação nessa noite não pode ser com o tempo, meu amado. Você não pode estar preocupado nessa noite com o horário. Sabe, eu estava ali e já virou meio brincadeira quando eu vou pregar, né? Colocar a Zelinda para falar antes, parece que é Deus provando a minha fé. E nessa noite ainda com testemunho, pregamunho, e eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Né? Ele falou: você não tem falado que nessa casa não tem horário para acabar o culto? Né? Segura essa então, a Zelinda, com pregamunho antes da sua palavra. E eu entendi, e de verdade, né? Eu sou meio assim quando Deus me dá uma palavra, eu fico numa expectativa para poder falar aquilo que Deus me deu, porque cada palavra que Deus me dá é algo que é cavado, que é arado, que é buscado. Então quando vem uma revelação, eu fico ansioso por liberar. E hoje foi uma palavra que foi buscada, sabe? Foi: Deus, fala com precisão o que o Senhor quer. E eu entendo que nós temos que falar aonde há interesse em receber. Nós temos que liberar aonde se valoriza a palavra com o valor que tem que ser dado. E eu sei que essa casa tem aprendido isso. E por isso os cultos não vão ter hora mais para acabar mesmo. E a gente tem que se acostumar com isso. Diz que quando Paulo pregava, teve um jovem que caiu, né, do guarda-corpo da sacada de dormir de tanto tempo que Paulo pregava. Então, enquanto vocês não estiverem dormindo comigo falando aqui, eu vou seguir. Mas eu queria que você tirasse o seu relógio como um símbolo para Deus, que a palavra é mais importante que o teu tempo nessa noite. Amém? Hebreus capítulo 3, versículos do 7 a 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém? Você leu essa palavra? Você ouviu essa palavra? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Amém? Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações.
A palavra de Deus diz que de um povo que caminhou com ele por 40 anos, vendo quase que todos os dias os milagres e as maravilhas de Deus, mas mesmo assim não conheceram os seus caminhos. Você sabe o que é pior do que caminhar na presença de Deus? O que é pior do que você sair de um estado de escravidão do Egito? É você não entender o para quê. Nós estamos num ano cuja palavra profética é o poder da liberdade. E o que faz uma pessoa que é liberta, sem entendimento do que, para que serve a liberdade? Você já viu um preso? Esses dias eu não vi, mas eu assisti um filme que eu vi no filme. Uma pessoa que passou anos presa, depois sai, sem família, sem trabalho. Você já viu alguma situação assim? Já viu algum filme assim? O cara sai perdido. Fazer o que com essa liberdade? Existem casos em que essas pessoas que são libertas depois de anos voltam para a cadeia e perguntam se pode continuar lá. Não se adaptam mais com a vida fora dela. Tanto ano preso, já perderam familiares, já perdeu amigos, já está distante, já não sabe mais como funcionam as coisas. Há quanto tempo você foi liberto? Há quanto tempo você foi livre desse mundo? Há quanto tempo, ao menos, você traz um rótulo de cristão sobre a sua vida? Eu digo um rótulo de cristão porque muitas vezes frequentar uma igreja não quer dizer que você é livre. Mas há quanto tempo você pelo menos se acha livre? Ah não, eu já saí do mundo, eu já não estou mais preso na prostituição, nas drogas, enfim, não estou mais preso no sistema desse mundo. Então, e o que você faz com essa liberdade? Fala para quem está com o seu lado, para que ser livre? Para que nós queremos ser livre? Por que a gente apregou tanto a liberdade? Por que a gente acha tão bonito ser livre? Por que quando você é criança, quando você é adolescente, você quer tirar carta logo? Por que você quer logo sair da autoridade, debaixo da autoridade dos seus pais? Por que a gente quer ser dono do nosso nariz? Por que o ser humano tem essa vontade e entende que isso é ser livre? Por que a gente olha propaganda de moto e tem que ser um cara andando de moto no tempo e acha que isso é liberdade? Por que propaganda de cigarro é um cara bonito andando numa moto ou num cavalo e acha que isso é liberdade? Liberdade para quê? Liberdade para ir para onde? Liberdade para fazer o que da vida? Deus deseja realmente nos tirar do Egito. Deus deseja nos libertar de todo tipo de escravidão. Deus deseja nos levar à terra da sua promessa, ao local da sua vontade. Repita comigo: ao conhecimento da sua ideia. Você vai entender isso. Deixar as trevas para adentrar a luz. Deixar o erro para viver no acerto. Deixar a fraqueza para viver em força. Mas o grande problema não é sair. O grande problema é não chegar. Muitos dos que estão aqui saíram de um sistema, mas muitos que estão aqui não chegaram a lugar nenhum. Muitos que estão nos vendo saíram e não chegaram. Quando o povo saiu do Egito, mesmo vendo aqueles constantes milagres e maravilhas, vendo bênçãos todos os momentos, nunca chegaram a conhecer os caminhos de Deus. Não conheciam a mente de Deus, não conheciam o pensamento de Deus. Que coisa interessante, saíram de uma situação de escravidão, saíram do jugo do faraó, saíram porque Deus tinha um propósito de levá-los a cultuar. Deus falava para Moisés toda hora: vai lá e fala para o faraó que vocês precisam sair para me cultuar. O propósito de Deus, a terra, era muito mais do que um lugar físico. Era muito mais do que a promessa de ter um lugar que mana leite e mel no sentido material. Era levar eles a um nível de entendimento, de comunhão com Deus. Essa era a liberdade de culto
que Deus queria gerar no coração deles. A terra era só algo que eles pudessem ter um entendimento mais claro. E eles caminhavam com Deus, viam o poder de Deus, reconheciam a grandeza de Deus, mas não conseguiam entender a mente de Deus. O que Deus quer nos levar nesses dias é a conhecer a sua mente, a sua forma de pensar. Qual a ideia que havia na mente de Deus quando te formou? O que Deus pensava a teu respeito? Quantos frequentam a igreja há anos? Quantos são crentes há 10, 15, 20 anos? Correndo atrás de bênção, correndo atrás de solução, mas não conseguem até hoje discernir a mente de Deus. Não conseguem ter discernimento do real sentido da vida. Cara, como é tremendo você conversar com alguém que entende o porquê está aqui, que entende o que faz sentido na vida. Agora, como é duro, e eu gosto de conversar também com quem não entende nada, porque tem espaço para você gerar entendimento. Agora, o duro é você conversar com alguém que acha que entende, que está preso na religião, que tem uma mente cauterizada num sistema há 10, 15, 20 anos, e não entende quem é Deus, consegue confundir Deus com um montão de regra. Quantos aqui possuem uma câmera digital, uma máquina de tirar foto digital? Alguém aqui possui? Poucas pessoas possuem, é algo muito caro, difícil de se ter, ou vocês estão com muita preguiça de interagir comigo nessa noite. Mas acredito que alguns conheçam que é uma câmera digital. Eu queria falar para vocês que estão nos assistindo, que já existe, você não precisa mais daqueles rolos de filme para revelar. Existe uma câmera que agora você tira a foto, ela fica registrada na própria câmera, daí você pode passar por e-mail, pode pôr no Facebook. Amém? Alguém sabe do que eu estou falando? Beleza. Então, se você não tem uma câmera, você pelo menos sabe do que eu estou falando agora. Aquela meia dúzia que tem uma câmera, quantos desses usam a câmera na função automático? Levante sua mão. Amém. A meia dúzia que está interagindo comigo, usa na função automático. Por quê? Pouquíssimos de nós sabem conseguir regular uma máquina para a situação específica que ela pode produzir na foto, é ou não é? Daí você deixa no automático, porque você quer apertar o botãozinho e ver o resultadinho. Você não fica sabendo, mais flash, dá mais luz, fica bonito assim, blá, blá, blá. Você taca a foto. É muito poucas as pessoas que entendem de como produzir uma boa foto. E dessas que deixam no automático, ou melhor, e dessas que procuram ajustar foco, fazer uma foto melhor, quantas conhecem como é o funcionamento interno dessa máquina fotográfica? Ninguém conhece. Eu não conheço, você não conhece. O Márcio, cadê o Márcio? O Márcio, que conhece mais de foto, também não conhece o funcionamento interno de uma máquina. Sabe por que a gente não está nem aí para essas coisas? Porque a gente não foca no funcionamento, a gente não foca no como é, a gente foca no resultado. Tudo na nossa vida é assim. A gente está preocupado se no finalzinho a gente tem a fotinha que a gente quer. Você não quer saber como a máquina funciona, como que é o processo interno dela. Eu estou falando isso para você entender que muitas pessoas buscam a Deus dessa forma, como uma máquina fotográfica digital ligada no automático. Eu quero saber se no final vai ter uma bênção para mim. Eu quero saber se no final a minha vida vai ficar melhor. Eu quero saber se no final isso vai gerar algum benefício. Eu quero saber que se eu fizer isso, o meu resultado vai ser esse. Então, se eu rapar o meu cabelo, minha mãe também é curada. Se eu der dinheiro, eu ganho dinheiro. A gente quer assim. A gente quer uma regra que funcione. A gente quer um Deus mecânico, que obedeça às nossas ordens. Ou que as nossas atitudes possam colocar ele na parede e falar, agora você tem que fazer. É isso que a gente espera.
da vida, do relacionamento com Deus. Porque a religião nos ensinou isso. Faz uma promessa e você recebe. Ninguém aqui raspou o cabelo para fazer promessa. O mais tremendo disso é que foi uma oferta voluntária de amor a Deus. Só que Ele sempre tem um cordeiro esperando por nós. Por mais que você acha que você está fazendo algo para Ele, Ele já se antecipou a você e te preparou algo muito maior do que você poderia dar. É isso que é tremendo em Deus. É isso que é maravilhoso em Deus. É isso que é apaixonante em Deus. Quando você fala, caramba, olha o que eu estou fazendo. Deus fala assim, meu amigo, você não sabe o que eu estou fazendo por você enquanto você está fazendo isso. Nossa, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. E você sabe que quando a gente passa as nossas vidas assim, esperando o resultado, sem conhecer a Ele, é como aquele povo cabeça dura que saiu do Egito e não entendia o porquê saiu, não sabia para que ser livre. A gente tem que mudar o nosso foco do resultado para a pessoa do Senhor, da busca pessoal para as nossas vidas, pelo conhecimento do pensamento e das vontades dEle. A maior manifestação, o maior exemplo que Ele nos deu através de Jesus, é que um homem natural pode viver cheio da presença de Deus. É que um homem normal, quando eu falo homem em H maiúsculo, homem e mulher, uma pessoa normal como eu e você, pode ser a expressão de uma ideia de Deus sobre a face da terra. Você sabe o que era, quem era Jesus? Era a expressão da ideia de Deus sobre a face da terra. Jesus era a manifestação do sonho de Deus sobre a face da terra. E eu vou te dar fundamento bíblico para você não falar que eu sou herege. Essa presença de Deus dentro de Jesus, do homem Jesus, produziu aquilo que a história nunca viu. E essa presença de Deus dentro de nós produz a mesma coisa. Produz cura, produz libertação, produz transformação, produz alegria, produz justiça, produz gozo, produz paz. E nos leva a atingir o alvo, nos leva a sair de um lugar e chegar em outro lugar. Quantos aqui já saíram do sistema desse mundo? Levanta sua mão. Você sabe se você já chegou aonde você tem que chegar? O sair é só parte do processo, não é o mais importante do processo. Chegar significa atingir o alvo. O chegar significa entender. O chegar não é alcançar um sonho pessoal. O chegar, agora alcancei a minha bênção. O chegar não é isso. Porque senão os heróis da fé, que Hebreus diz, não conseguiram atingir o alvo, porque muitos deles deram as suas vidas por algo que não viram acontecer. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Saber, viver por um propósito, entender o que está acontecendo à sua volta, conhecer o Senhor, se apaixonar por Ele, saber que você não faz as coisas de forma mecânica, discernir o Espírito, discernir a voz de Deus, ser capaz de obedecer a sua voz, é isso que é tremendo na vida. Não tem nada que se compare a isso. Deus criou o homem para ser o seu santuário. Deus criou o homem para habitar nele, para caminhar através dele, para falar através dele. Deus não criou o homem para ser uma habitação de demônios. Deus não criou o homem para ser um habitat de enfermidade. Deus não criou o homem para ser cheio de tristeza, de pecado. Deus criou o homem para ser um santuário onde ele habite, se relacione com o homem todos os dias. Isso é tremendo, isso é fantástico. Você é fruto, você é alvo do amor de Deus. Ele escolheu habitar em você. Vou repetir em português. Você é alvo do amor de Deus. Ele escolheu habitar dentro de você. Você não foi criado para ser habitação de demônio. Você não foi criado para ser habitação de enfermidade, de pecado, de tristeza.
Você não foi programado, você não foi projetado, você não foi sonhado para isso. Porém, Deus deu ao homem a liberdade de escolher aquilo que o preenche. E só existe um caminho para se esvaziar daquilo que a vida nos encheu. E para a gente conseguir experimentar a plenitude da graça de Deus. E o único caminho se chama a morte do eu. Ou a gente morre para nossos pensamentos, para as nossas vontades, para a nossa imagem, para a nossa reputação, ou a gente morre para um sistema que foi implantado. E eu vou te explicar nessa noite como o poder de um pensamento é maior do que você mesmo. Tem pessoas que se matam, ou se prendem, ou se enjaulam, ou se escravizam na vida por causa de um pensamento errado. Se você consegue libertar a pessoa de uma forma de pensar, você consegue fazer essa pessoa ser transformada. Aqueles homens foram livres do Egito, mas não conseguiram ser livres dos seus pensamentos, e morreram mesmo sendo livres. O que adianta você ser liberto das drogas, se você não entender o que fazer com a sua vida de liberdade? Vai morrer em outra coisa. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículos do 5 a 8. Se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, Romanos 6, do 5 a 8. Se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso é tremendo. Se a gente morreu com Cristo, é natural que a gente viva com Ele, porque se a gente experimentou da morte, nós também vamos experimentar do poder da ressurreição e da vida. Amém? A morte é a porta de entrada da ressurreição. A morte é o caminho que nos leva à ressurreição. Quando você escolhe morrer para o teu eu, você fala: que coisa terrível, que coisa dolorosa, que coisa triste, que coisa angustiante experimentar a morte do eu. É porque a gente é muito ruim, muito cabeça dura, porque o que está nos esperando depois disso é a ressurreição, é vida, é plenitude. Eu não estou falando por vocês, eu estou falando por mim, que estou passando por um processo de morte. Desde que eu comecei a falar: Senhor, arrebenta com a minha imagem, arrebenta com o que eu penso de mim. Tem sido dias que eu tenho sentido a morte no meu corpo. Dor de estômago, dor de barriga, o dia inteiro sentindo mal, tristeza, uma opressão, algo violento, angústia de morte. Entendeu o que é o peso do pecado de uma cidade, entendeu o que isso gera no coração de Deus, entendeu o que é ter amigos, o que é ter pessoas à sua volta que estão morrendo e você não consegue fazer nada, e as pessoas estão morrendo nos seus pecados, e você começar a sentir essa dor. Ou a gente morre para o pecado, ou a gente morre devido ao pecado. Eu vou repetir isso para você, como diz o apóstolo ali em português: ou você morre para o pecado, ou você vai morrer devido ao pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu não acredito, não tem problema, vai continuar sendo a morte. Essa semana eu ministrei para um jovem, e estava conversando com ele, conhece a palavra, está afastado de Deus, está vivendo uma vida complicada. Eu falei para ele: não tem problema, você já está, o pecado já gerou um nível de incredulidade no seu coração, que você não acredita em mais nada, não tem problema, você não precisa acreditar, mas o salário do que você está vivendo é morte, você acreditando ou não.
Você acreditando ou não, o salário disso é morte. Agora, se você escolher morrer para você mesmo, o dom gratuito de Deus é a vida. Então a gente precisa entender que ou a gente escolhe morrer para o nosso eu, para nós mesmos e para o pecado, ou isso gera morte em nossas vidas. Quando a gente morre devido ao pecado, ainda que a gente tenha saído de um lugar de escravidão, a gente não consegue chegar naquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso o pecado é algo que você não deve brincar com ele. O pecado não é algo que você tem que adiar a decisão de eliminá-lo da sua vida. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o seu coração. Há alguém aqui que tem vivido na prática de algum pecado? Nessa noite decida morrer para isso. Em Números, abra lá a sua Bíblia lá no comecinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 11. Números 11 do 4 ao 6. Eu vou ler na nova versão internacional, acho que fica mais interessante o texto. Um bando de estrangeiros, Números 11 do 4 ao 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam: ai, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, da cebola, mas agora perdemos o apetite, não vemos mais nada a não ser este maná. Capítulo 11, ainda versículos do 33 ao 34. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados que tinham sido dominados pela gula, ou por desejarem outro alimento. Essa passagem é terrível. Um povo que sai de um contexto de escravidão, liberto por Deus, a caminho de uma promessa, mas não conseguiu entender a mente de Deus. E por não entenderem a mente de Deus, a única coisa que eles sabiam era murmurar e reclamar das circunstâncias. Porque as circunstâncias têm esse nome porque elas são circunstâncias, são circunstanciais, elas vão passar. Eles estavam a caminho de uma promessa, e Deus provendo para eles de forma sobrenatural, água, alimento, mar se abrindo, a voz de Deus audível, trovão, fogo, glória, e no meio disso tudo, mas lá no Egito, tinha umas chibatadas nas costas, mas tinha um peixão. A gente era escravo, a gente era humilhado, mas tinha alho poró. A minha Bíblia está com a tradução alho poró. A gente apanhava, mas tinha cebola. Gente, olha a mente de escravo que os caras tinham. Daí eles começaram a murmurar tanto que Moisés foi diante de Deus e falou: Senhor, não aguento mais. Os caras são muito cabeça dura. A gente saiu de lá, foi liberto, saímos com gado, saímos com dinheiro, com ouro, com prata. O Senhor falando com a gente, eles não param de reclamar que quer carne. O Senhor falou para eles: fica calmo que eu vou entupir esse povo de carne. Estou falando para vocês literalmente como Deus falou, vou entupir eles de carne. Daí Moisés falou: Senhor, não é por nada não desconfio do Senhor, porque Moisés falava com ele tete a tete. Não desconfio, mas só para te lembrar, tem umas 600 mil pessoas. Como que você vai entupir esse povo de carne? Como que você vai fazer para dar? Tem que vir como que fala? Não sei nem como que falam. Um ataque de gado e de vaca, tudo surgindo para matar a fome desse povo. Eu sou Moisés. Fica sossegado, se eu falei que eu vou entupir eles de carne, vou fazer até sair pelo nariz, os caras vão ficar.
E diz que Deus mandou um vento que veio do oceano e soprou umas codornizes que invadiram o arraial de Israel, e era tanto que formavam umas pilhas assim, que o que pegava menos, pegava 2, 3 metros de codorna. E diz que eles comeram tanto, mas comeram tanto, que começaram a passar mal. Era um vomitando do outro, um expelindo por cima, outro por baixo, e ninguém deitado, barriga cheia, aquela cena bonita, entupido de carne. E Deus falou assim: hoje eu mato todo esse povo. Daí você fala assim: nossa, mas que Deus bravo, matar só porque os coitadinhos estavam com vontade de comer carne. O problema de Deus não era a vontade dos caras comer carne. O problema de Deus é a mente escrava que faz com que eles comecem a se recordar do Egito e não consigam entender o projeto de Deus para a vida deles. Então nessa noite o que Deus está falando com você é o seguinte: não tem problema você ter os seus sonhos, não tem problema você ter os seus desejos, o problema é quando você tem medo de escolher, de optar pela vontade de Deus, porque você fala: ah, mas antes sem Deus parece que era melhor, eu não tinha que fazer isso, eu não tinha que fazer. Quando você, a Bíblia, por isso que a Bíblia fala que ele põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Você tem que entender a grandiosidade do Deus que te chamou, e você só consegue entender isso se você conhecer a sua mente, se você se relacionar com Ele. Porque sabe o que acontece? Se você não trocar a sua vontade pela dele, se sua mente não for transformada, você morre naquilo que é o teu desejo. Eles não queriam carne, morreram na carne que queriam. Eu vejo menina, mas chorando tanto por diante de Deus por causa de namorado, e casa tão mal casada, que é como se morresse naquilo que desejou. Não consegue esperar a vontade de Deus, não consegue confiar que Deus tem o melhor. Daí tem casamento precipitado, fora da bênção dos pais, fora da bênção do Senhor. Morrem naquilo que desejaram tanto. Você sabe o que significa esse lugar? A ira do Senhor se acendeu sobre o povo com uma praga terrível, e aquele lugar foi chamado Kibrote Atavá. Kibrote Atavá significa túmulo da cobiça, ou túmulo do desejo. Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Fala para quem está do teu lado: cuidado que ele pode te matar. Como eu te disse, não era o fato do desejo de comer carne, mas é a comparação insana de que a liberdade era pior que a escravidão. Repita comigo: é uma comparação insana achar que a presença de Deus é pior que o mundo. Tem gente que ainda insiste em comparar isso. Isso se chama ingratidão, a negação dos feitos de Deus a seu favor. E às vezes o tratamento de Deus para isso, preste atenção, o tratamento de Deus para isso é deixar que a pessoa tenha o seu desejo realizado. Você quer tanto, eu vou deixar. É assim que Deus trata. Cuidado com o que você quer, cuidado com o seu desejo. Esse pode ser o local onde resida a sua morte. Agora, quando a gente decide de fato morrer para a nossa vontade, para o nosso desejo, quando entregamos nossas vidas com a disposição de conhecer o coração de Deus, a gente começa a ter o entendimento que o nosso futuro começa hoje. Por isso eu tenho falado tantas vezes, repetidas vezes nesse lugar, a importância de um dia. O teu futuro não vai ser determinado com aquilo que você vai viver daqui a 10 anos. O teu futuro não vai ser determinado por aquilo que você vai decidir daqui a 15 anos. O teu futuro, você vai experimentar no seu futuro as decisões que você tomar hoje. Repita comigo: o meu futuro começa hoje. Nessa noite você pode decidir o que você vai esperar do seu futuro. Não adianta você sair daqui hoje e decidir colocar essa palavra em prática na sua vida daqui a 2 semanas.
Pode ser que seja tarde demais. A gente não pode se contentar em sair do Egito. Nós temos que caminhar em direção à promessa. Precisamos crescer, amadurecer. Precisamos entender que não só nos satisfaz ser chamados de filhos, nós precisamos aprender a estar aptos a ser chamados de pai. Deus nos chamou para gerar discípulos. Deus te chamou para gerar discípulo. Você sabe qual é o estado mais terrível na vida de um cristão? É quando ele passa anos na sua vida e olha para trás e não gerou ninguém. Pessoas que frequentam a igreja há 10, 15 anos, quem você tem influenciado? Quem você já gerou para Cristo? Quem você formou? Quem você discipula? Quem você foi usado como ferramenta de Deus para transformar? Ah, apóstolo, nesses 10 anos, deixa eu contar, acho que ninguém. Tem alguma coisa errada na tua vida. Tem alguma coisa errada na sua vida. A palavra de Deus em Efésios 4, 11 ao 13 diz: e eles mesmos deu uns a apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Se coloque de pé. Levante suas mãos. Agora pode sentar, só para você não dormir. Estou vendo um montão de gente meio dormindo, espreguiçando, já te ajudo aí. Mais 1h30 eu termino. Entenda que essa palavra em Efésios diz que o propósito de Deus para o homem é que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Esse momento não era para ninguém sair no banheiro beber água. O que todo mundo está saindo? Foi um momento para espreguiçar, o povo já sai. Amém. Deve ter algo no banheiro mais importante. Deus deu um para apóstolo, outro para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, para o fim do aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo, para que possamos chegar ao pleno conhecimento do Senhor. O propósito de Deus, o maior propósito, tem gente que me pergunta assim, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? O maior propósito de Deus na sua vida é que você conheça a mente de Cristo. Se você conhecer a mente de Cristo, você vai saber todos os dias o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você seja, onde quer que você chegue. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Repita comigo, eu preciso conhecer a mente de Cristo. E quando você conhece a mente de Cristo, você vai entender que Ele gera em você um coração de filho, um espírito que clama em você, Abba, Pai, para que você possa ser discipulado, para que você possa ser gerado, para que você possa ser formado debaixo de uma paternidade, mas para que você cresça e comece também a gerar filhos. Essa semana, a Leila pegou no meu pé que achou que eu falei, a palavra que eu dei na célula da terça-feira foi muito dura. Simplesmente porque eu falei o seguinte: o ano que vem não pode continuar as mesmas pessoas. Sabe por que não pode continuar as mesmas pessoas? Porque já está na hora de começarem a gerar outros. Vão ficar quantos anos ouvindo a mesma palavra? Eu vou repetir a lição 1 de novo, lá em janeiro de 2013, vão ouvir tudo de novo. Agora, é porque eu creio que tem gerado pessoas maduras na célula. E quando a pessoa está na igreja há 15 anos, ouvindo a mesma coisa e não produz nada de novo, é necessário morrer. É necessário morrer. É necessário morrer. Deus tem nos falado que é necessário morrer. Decida nessa noite morrer. Decida nessa noite ser transformado. Decida nessa noite ser gerado pelo Espírito. Quanto mais você for forte, mais o seu chamado é fortalecer a outros. Quanto mais aperfeiçoado, mais a responsabilidade de aperfeiçoar a outros. Quanto mais recebemos, mais somos chamados a dar.
É inadmissível a vida de um cristão permanecer durante anos sem produzir, sem se multiplicar. O que você está fazendo que não abriu a sua casa ainda para uma célula? O que você está fazendo que não convidou o teu vizinho para ir na tua casa? Vergonha, comodismo, e as pessoas estão morrendo sem conhecer o Senhor. Quando nós entendemos que somos parte de um corpo, precisamos ter a precisão de fazer a nossa parte, para que esse corpo seja são. Porque quanto mais forte for o corpo, mais forte eu vou ser, porque eu sou parte dele. O grande risco que eu vejo hoje na igreja é pessoas acharem que são tão inteligentes, tão conhecedoras da palavra, tão teólogos, tão profundos, que não precisam de ninguém. São os juízes da palavra. Isso dá, isso não é legal. Eu fico da minha casa, eu cultuo a Deus sozinho. Eu sou a balança de medida se o que está acontecendo na igreja é de Deus ou não é de Deus. Meu irmão, você não sabe nada. Nós não sabemos nada. Nós temos que ser livres para que o Espírito Santo de Deus faça do jeito dele, a hora dele, do jeito que ele quiser. A gente precisa experimentar o poder da ressurreição, porque a ressurreição nos tira da morte para a vida, nos arranca da lei para a graça, da enfermidade para a cura, gera uma nova mente, e uma nova mente produz novas ideias, e as novas ideias são as ideias que vão governar esse mundo. Esse mundo não é governado por pessoas, mas é governado por ideias, é por um pensamento, é por ideologia. Miles Monroe escreveu um livro tão interessante que ele fala que esse livro se chama A Grande Ideia de Deus, onde ele diz que uma ideia é mais forte que a morte. Sabe por que uma ideia é mais forte que a morte? Porque as pessoas que já morreram, através das suas ideias, governam as nossas vidas até hoje. Muitos dos pensamentos que dominam a nossa maneira de ser, nasceram na Grécia Antiga. Sócrates, Plutão, Aristóteles. A democracia que nós conhecemos hoje se originou lá atrás, e até hoje é o sistema que rege a nossa maneira de viver. Estava falando com o Alex antes de começar o culto do período lá. Cadê o Alex? O que a gente estava falando mesmo, Alex? Do movimento hippie. O movimento hippie nasceu numa época e influenciou toda uma geração. O movimento hippie é responsável hoje, quando a gente vê o crack chegando nas crianças, destruindo cidades como a gente vê hoje. Você sabe aonde começou isso? Numa ideologia de liberdade lá atrás. Lá atrás. Você acha que a nossa luta é contra a droga? A nossa luta é contra um pensamento instalado. É contra uma ideologia, é contra uma falsa liberdade que é apregoada pelos quatro cantos, inclusive dizendo que hoje a família não pode ser constituída de pai e mãe, porque isso é uma afronta aos homossexuais. A dona Marta Suplicy está com isso no Código Civil hoje, tentando implantar uma lei onde nas famílias não possa ter mais esses títulos, e abolir também do calendário festa do Dia dos Pais e festa do Dia das Mães. Porque senão as crianças na escola que são fruto de casais, são filhos de casais, não, de homossexuais, vão se sentir fruto de preconceito. Você sabe o que é isso? É um pensamento que é instalado. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades, porque eles manipulam pensamentos e geram ideia, e as ideias governam o mundo. O mundo não é governado por pessoas, é por ideias, é por filosofias. Sabe como que Deus escolheu combater o sistema desse mundo? Através de uma ideia. Se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo no original é logos, e você sabe o que significa logos? Ideia. Logos
é a expressão, é a manifestação da ideia de Deus através de uma palavra. Por isso que é o verbo que se fez carne. O verbo é a manifestação da ideia da mente de Deus. Por isso eu falei para vocês no início que Cristo é a manifestação da ideia de Deus sobre a face da terra. Quando você vê Cristo, você vê o pensamento de Deus personificado. Você vê tudo que Deus pensou, tudo que Deus sonhou no homem, manifesto na figura de Cristo. Amém? Uma ideia manifesta, uma ideia em forma de carne. E eu vou te falar, tudo que você está vendo, tudo que você está vestindo, é fruto de uma ideia. Olha para o teu sapato, olha para o teu tênis, alguém pensou isso se manifestou no que você está vendo. Olha para o iPad, olha para o relógio que está dentro do teu bolso, que você não está preocupado com a hora. Alguém planejou, teve uma ideia para o design dele e isso teve forma. Tudo que você vê surge de uma ideia. Nós como igreja estamos vivendo dias onde nós não estamos lutando com pessoas, não é com religiões, mas são com ideologias implantadas há séculos, ideias, pensamentos, e a igreja necessita de fato experimentar o poder da ressurreição, porque o poder da ressurreição gera um novo pensamento. Ou você morre para um pensamento antigo, para as ideias antigas, e permite ser ressuscitado com uma mente de Cristo, ou você não consegue combater o pensamento desse mundo. Você acha que a gente combate terrorismo com arma de fogo? Da onde nasce o terrorismo? Uma ideia, é uma ideologia. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é uma contracultura. A manifestação de Cristo foi para combater uma cultura instalada nesse mundo. Foi o projeto perfeito de Deus. Por isso Ele não mandou um libertador como um grande guerreiro, como um grande soldado, como um homem cheio de poder, com riquezas para transformar esse mundo. Ele mandou seu filho como a manifestação de uma ideia, de um pensamento, de uma cultura chamada Reino de Deus. Se você entendeu o que eu estou te falando, tudo que vivemos é fruto de ideia, e o homem não entende o quão importante é conhecer a ideia de Deus. Qual é a ideia de Deus? É Cristo. A manifestação da ideia de Deus é Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a manifestação de Cristo em forma literal é a palavra. Você quer conhecer o pensamento de Deus? Você precisa conhecer a palavra. Não conhece a palavra, não conhece a Cristo, não tem relacionamento com Ele, não sabe qual é a ideia de Deus. Deus só criou tudo. Eu estava falando isso para o pessoal do louvor hoje. Às vezes a gente acha, tem um cordeiro esperando por mim, que tremendo. Então lá na cruz, Jesus se dispôs a ser o cordeiro que transformou. Não foi lá na cruz, meu amado. Antes da fundação do mundo, antes da eternidade passada, Ele já havia se oferecido. O cordeiro foi provido antes que o mundo existisse, e Deus só criou eu e você, e Deus só criou o mundo da maneira como nós conhecemos, porque houve um cordeiro que se ofereceu antes da fundação do mundo. Isso é tremendo, eu não sei se sua mente consegue alcançar. Antes que o mundo fosse mundo, Jesus se colocou e falou assim: eu estou aqui. Antes que houvesse pecado, Ele se colocou e falou assim: eu estou aqui. O cordeiro foi provido antes de você pensar em existir. E é por isso que a Bíblia diz que tudo que existe é para Ele, é por Ele, porque é por meio dEle que tudo que é se fez. Se não fosse Ele, nada do que tem teria sentido, porque Ele foi a manifestação do sonho de Deus. Ele foi a manifestação de uma ideia de Deus. Ele é a expressão do pensamento de Deus. E por isso só Ele pode combater, só o seu pensamento, só a cultura dele, através das nossas vidas, pode combater o sistema desse mundo.
Aleluia. Se cremos nisso, nossas vidas têm que refletir isso. A nossa imagem fica em segundo plano, a nossa reputação fica em segundo plano, as coisas desse mundo já não nos seduzem mais. Eu acho terrível ver crente durante anos lutando contra o pecado. Se você nasceu de novo, se Cristo realmente vive em você, se você tem a mente de Cristo, as coisas desse mundo já não te seduzem mais. Precisamos entender isso, que primeiro nos entregamos, depois consumamos através da cruz, e por último experimentamos a ressurreição. A gente vê isso através de Abraão. Quando ele entregou o seu filho Isaque, primeiro ele teve a disposição de entregar, depois ele experimentou o cordeiro, que já havia sido provido por ele. Interessante que quando Deus proveu o cordeiro a Abraão, o projeto ali já estava previsto antes da fundação do mundo. Ali era um sentido figurado do que seria Cristo. Olha quanto tempo na mente de Deus já tinha. E Abraão falando assim: nossa, que coisa tremenda que eu fiz, estou entregando meu filho. Ele falou: Abraão, enquanto você está pensando que você está entregando o teu filho, eu estou entregando todo um povo para você, da qual a linhagem vai vir a manifestação do meu sonho, meu filho sobre a face da terra. A criança será gerada através da sua disposição de entregar. Você acha que é grande o fato de entregar? Olha o que eu estou propondo para você no teu futuro. A mente nossa não consegue alcançar os planos de Deus, de tão grandioso, de tão poderoso, e a gente ainda fica lutando, querendo reter, segurar as coisas na nossa vida. Ai, será que eu entrego isso? Será que eu mergulho nesse jeito? Será que eu faço isso ou aquilo? Não adianta você sair e não chegar. Não adianta sair do mundo sem conhecer a mente de Deus. Não adianta você sair do Egito e não receber novas ideias. Não adianta você frequentar a igreja sem uma nova mentalidade. Ou você permite que o Espírito gere em você uma nova mente, que vai produzir a manifestação da vontade de Deus, ou nós vamos continuar escravos de uma religião, morreremos na nossa vontade. Nessa noite, se ouvires a sua voz, não endureçais o seu coração. Quantos aqui já tomaram a decisão de largar, de sair do sistema desse mundo? Levante sua mão. Eu quero te falar, tem algum que não decidiu nem sair do mundo ainda. Então, para aquele que decidiu sair, beleza, é com você. O que não decidiu sair ainda, fica para uma próxima. Mas quem já decidiu sair, é necessário que você decida chegar. E sabe o que a Bíblia diz em Efésios 4, capítulo 4, versículo 11? Chegar ao pleno conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo é o conhecimento da ideia de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus para o homem. Porque Cristo, meus irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês, Cristo é a manifestação do projeto perfeito de um homem. Quando Deus mandou Cristo através daquele menino chamado Jesus, Ele estava explicando para mim e para você qual é a plenitude que eu e você podemos alcançar como ser humano sobre a face da terra. Viver sobre o pecado, viver acima do pecado, viver para manifestar a vontade de Deus. A sua comida e a sua bebida é a vontade de Deus. Era isso que Cristo manifestava. Ah, você não sabe o que estão falando mal de mim, hein, Júnior? Perseguindo a gente, falando mal da gente. E daí? Tem um cordeiro esperando por mim. Ah, mas o que vão falar da minha imagem, da minha reputação? E daí? Você conhece a mente de Cristo? Você sabe o projeto dele para a tua vida? Decida nessa noite se esvaziar das coisas que o mundo colocou. Decida nessa noite experimentar a morte, para que possa ser produzido vida em você. Decida nessa noite trocar de luta. Não dá mais para gastar tempo lutando contra o pecado. Isso já foi consumado na cruz. Isso já foi. Isso já era. Isso é passado.
Gaste o teu tempo, gaste as tuas forças lutando pelo estabelecimento do reino de Deus. Gaste sua força, gaste o seu tempo buscando conhecer a mente de Deus, que é tremenda. É tremendo. Não existe nada mais legal, não existe nada mais interessante, não existe nada mais louco que todo dia poder ouvir a voz de Deus e saber que Ele tem algo novo para cada dia. E tem gente ainda que acha que ser livre, nem vou ficar explicando. O que você quer da sua vida? Queria te convidar a se colocar de pé. Você sabe que eu estava com vontade de largar aqui e ficar falando a noite inteira daquilo que é a manifestação de Cristo, do que é esse entendimento de uma ideia, de como o mundo é regido por ideias. Homens que passaram por esse mundo, lançaram uma ideia e morreram, e suas ideias continuam governando. Sabe o que eu quero te dizer? Que se você entender o que é a mente de Cristo, o que Ele pode produzir através de você, nem a morte pode deter o que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus está gerando na minha vida é tão forte, que um dia eu vou passar, mas o meu pensamento vai ser estabelecido, e o meu pensamento não é meu, é a vontade de Cristo sobre a face da terra. E quando se lembrarem de mim, não vão se lembrar de mim, vão falar, aquele homem ministrava a Cristo. Eu vou passar, mas a vontade de Deus vai permanecer através de um pensamento. A ideia não pode ser morta. A ideia não pode ser morta. Olha o que foi o comunismo, olha o que foi o nazismo. Homens que morreram, mas suas ideias, você passa o mundo inteiro, ainda tem nazista espalhado pela face da terra. O pensamento você não mata com arma, o pensamento você não mata, está cortando a cabeça, só gerando um outro pensamento. Esse é o papel da igreja. Agora, se a igreja continuar doente na sua maneira de pensar, vai morrer nas suas vontades, como aquele povo que saiu do Egito. Saiu do Egito, e daí que saiu do Egito? Grande coisa sair do Egito se a mente continua escrava. Grande coisa parar de ir numa balada para vir num culto, só trocou 2 ambientes. Se a mente não foi transformada, não tem nada de novo. Sabe, eu posso te ajudar, te dar uma dica, para ver se você está sendo transformado. O ano tem 52 semanas aproximadamente. Decida mudar uma coisa por semana na sua vida, e no final do ano você vai ter 52 transformações. Você já parou para pensar nisso? Se você decidir a cada semana mudar uma coisa, fala assim, isso eu deixo de lado essa semana na minha vida, acabou. Eu estou dando uma dica, porque o legal seria você deixar tudo hoje. Vai falar, não, hoje eu acabo com isso. Se você conseguir uma por semana, no final de um ano, você vai ter 52 áreas da sua vida transformadas. Sabe por que eu estou fazendo essas contas? Porque eu não consigo entender como tem gente servindo a Cristo, entra e sai ouvindo a palavra por 10, por 15, por 20 anos, não tem uma transformação. Falta o poder de decisão, falta experimentar o poder da ressurreição, porque a ressurreição te faz renascer na maneira de pensar. Por isso a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe quando você conhece a vontade de Deus? Quando você permite ser transformado na sua maneira de pensar. Quantos estão dispostos a isso nessa noite? Amém? Quantos estão dispostos a abrir mão da sua velha maneira de pensar? E se você está disposto a abrir mão da sua velha maneira de pensar, eu vou te falar uma coisa. Quem criou o formato de culto que existe hoje? Quem criou isso? Que tem que ter um púlpito, que tem que ter um altar, que tem alguém aqui falando, um montão de gente cantando, tem 3 ou 4 louvores, depois vem um momento de oferta. Quem criou isso? Isso surgiu de uma ideia. Isso surgiu da cabeça de alguém. Ou está na tua Bíblia, que o formato do culto, a liturgia do culto tem que ser essa.
Então deixa eu te falar uma coisa, o dia que passar neguinho voando por aqui, outro batendo asa, rodando pirueta, você não fala assim, isso não é de Deus. Quem cria esses formatos são ideias e pensamentos humanos. Deus não está limitado a isso. Deus não está preso ao teu pensamento. Deus não está preso ao teu pensamento. Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia! Eu conheço um Deus que fala comigo num campo de paintball. Eu conheço Deus que fala comigo correndo, nadando. Eu conheço que Deus fala comigo em montanha-russa. Eu não estou louco, não. Ele fala comigo até em montanha-russa. Eu cultuo a Ele em lugares diversos, sem púlpito, sem banco. Que você permita nessa noite se esvaziar dessa maneira de pensar, para que o pensamento, a mente de Cristo seja gerado em você. Para isso, é necessário que você opte, que você escolha morrer para a tua vontade. Morrer para a tua vontade. Morrer para o teu eu. Ramandarabashuri andarabas. Você sabe que Deus tem me falado muito nesses últimos dias, porque eu tenho conversado com pessoas em diversos lugares, e não precisa, pode continuar em pé mesmo. Tem gente que já está meio cansado. Se eu estou o tempo inteiro falando aqui em pé, não estou cansado. Tenho conversado com pessoas diferentes esses dias, e é natural que todos perguntem, pô, por que você raspou o cabelo? E quando eu encontro com a Leila, então, a pergunta se torna ainda mais incisiva. E eu tenho visto a surpresa das pessoas, quando a gente tem a oportunidade de responder para alguns, o porquê que nós fizemos isso. E ontem eu fiz um outro casamento, estou ficando um especialista nisso de casamento. E quando acabou o casamento, por acaso o Guilherme não está aqui não, né? Bom, eu saí do casamento, tinha um rapaz na porta de fora do local, com um copo de uísque na mão e um cigarro. Já devia estar no 19º copo de uísque. Ele parou do meu lado. Pastor, que palavra, hein? Eu falei, você gostou? Eu falei, gostei não, foi maravilhosa. Você achou maravilhosa? Transformou minha vida. Eu falei, poxa, estou vendo que transformou a sua vida. Você trabalha em alguma igreja por aqui? Eu falei, trabalho lá perto da Quitasa. Amanhã eu estou lá. Por isso que eu perguntei, não vi ele aqui hoje. Mas você sabe o que eu quero te dizer? Que Deus está nos levando até a oportunidade de levar a palavra em alguns lugares que a gente não imaginava que alcançaria determinadas pessoas e que nem produzisse o que está produzindo. Mas naquela hora eu falando com ele, por mais que ele tivesse tomado algumas, eu senti que o que ele estava falando tinha sido produzido no Espírito, porque quando você ministra no Espírito. E você sabe o que o Senhor me falou? Nós vamos ver em poucos dias, não vai chegar ao final do ano para a gente ouvir testemunho disso, porque às vezes Deus me dá a palavra, daí as pessoas perguntam quando, e isso pode escrever, até o final do ano a gente vai ouvir, não vai ser um, não vão ser dois, não vão ser poucos os casos, de você parar para conversar com pessoas sobre Deus, e as pessoas começarem a chorar na tua frente, e a se arrependerem dos seus pecados, e pedirem, porque às vezes eu vivi um tempo que a gente tinha tanto cheio de dedo para convidar uma pessoa para vir na igreja, né? Esse rapaz ontem me pediu, eu posso ir na tua igreja? Depois chegou um outro senhor que mora em São Paulo, falou assim, aonde que é a tua igreja? Eu posso ir na tua igreja? Eu não convidei ninguém, eu dei a palavra, mandei o recado, e fui, sentei lá na mesa com a Manu, com o Dani lá. Na hora que eu estava saindo, eu posso ir? Mas Deus me falou, vai chegar um tempo que vai ser mais do que pedir para ir lá, vão chorar diante de nós, porque a presença de Deus nas nossas vidas
vai produzir arrependimento no simples fato de você passar perto de uma pessoa. O Espírito Santo em você, a mente de Cristo em você, vai transformar a maneira de pensar desse mundo. As pessoas vão olhar para a tua vida e falar assim: vale a pena ter um casamento abençoado e ser fiel. As pessoas vão olhar para as mulheres dessa casa e vão falar: vale a pena transformar a cultura e o pensamento que as mulheres do Brasil são abençoadas, né? Porque a imagem, como o apóstolo disse, que é transmitida para fora, é um pensamento que está instalado. Vocês, como igreja, como corpo de Cristo, mulheres desse lugar, são responsáveis por produzir uma nova cultura, uma nova ideia. O teu valor não está na tua roupa, o teu valor não está na tua sensualidade, o teu valor não está no teu corpo, o teu valor está no conhecimento de Cristo que há na tua vida. Aleluia. Eu pedi para a Camila ajudar a ministrar a música da... Pode subir o Ministério do Louvor. Há um cordeiro esperando por mim.